Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quarta-feira. E começa a Série A do Campeonato Brasileiro, jogos desta quarta-feira. Amanhã tem a estreia do nosso Cruzeirão. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia aqui na Samuca TV. Já fazendo o convite, galera. 11 da manhã, isso mesmo, não 11h30, 11 da manhã, teremos a nossa live pela primeira vez no nosso novo estúdio. Ficou um projeto espetacular, tenho certeza que vocês vão gostar. Já ative aí a notificação, já coloque o despertador no celular. 11 da manhã, a gente chega ao vivo, é live presencial, hein? Acabou agora a história de cada um da sua casa, cada um com som. Então, é um projeto bem legal, estou muito feliz, muito animado para daqui a pouco já estar ao vivo na nossa casa, né? A casa da Samuca TV. Então, fica o convite e a partir de agora, as lives da manhã irão começar 11 horas, não mais 11h30. E as da noite, 19 horas, não mais 19h30, e depois vamos ampliar aí essa programação, porque estamos querendo aumentar ainda mais o conteúdo de Cruzeiro com novos integrantes, tudo isso a gente vem buscando aí no mercado. Mas então, 11 horas, primeira live diretamente do nosso novo estúdio, a casa da Samuca TV. E mais novidades aí da Samuca TV ao longo desta live, hein? Não fique fora e nos dê aquela moral. Hoje tem estreia, Série A do Campeonato Brasileiro, hein? Serão 8 jogos nesta quarta-feira, começando 7 horas da noite, Atlético Mineiro e Palmeiras. 7 horas da noite, Coritiba e Red Bull Bragantino. 7 horas da noite, Internacional e Atlético Paranaense. 7 horas da noite, Vitória e Remo. 7h30, Fluminense e Grêmio. 8 horas da noite, Chapecoense e Santos. 8 horas da noite, Corinthians e Bahia. 9h30, São Paulo e Flamengo. Nesta quinta-feira, 2 jogos para fechar a primeira rodada. Mirassol contra Vasco. Botafogo e Cruzeiro, 9h30 da noite, estádio Newton Santos, o Engenhão e o Cruzeiro fechando a preparação nesta quarta-feira. O treinamento às 11 horas da manhã, depois os jogadores vão para o almoço, um pequeno descanso e a saída para o Rio de Janeiro em voo fretado. Fica a expectativa aí quanto à lista dos relacionados, mas muito provavelmente Lucas Vidalba, zagueiro, reaparecendo. Vidalba vem treinando já com bola há alguns dias e pronto para voltar a ser relacionado. Titular ainda não, pelo menos é o que a gente imagina. Jonathan Jesus e Fabrício Bruno devem formar a dupla de zaga. Fica a expectativa também quanto ao time. O que pode fazer aí o técnico Tite? Repete a formação do final de semana, o clássico diante do Atlético Mineiro? Ou ele faz alguma alteração? Gerson já poderia iniciar a partida? Vamos aguardar, temos que esperar este último treinamento pela manhã na Toca da Raposa 2. E para quem quiser acompanhar o jogo no Rio de Janeiro, ingressos à venda, hein? Para o torcedor do Cruzeiro, no Newton Santos, o Engenhão. No ano passado, o Cruzeiro lá esteve e faturou os 3 pontos, venceu por 2-0. Então, atenção aí, torcedor, sei que muita gente gosta de ir ao Rio de Janeiro e os ingressos, tem até todos os detalhes no Central da Toca, os ingressos para a torcida do Cruzeiro, R$50 meia entrada, R$100 a inteira. Os cadastros devem ser feitos aí, tem o cadastro facial, né? E aí o site do Botafogo tem todos os detalhes. Primeiro vai fazer a biometria facial, depois realiza o login ou o cadastro na plataforma da Ingresse, e aí terá todos os detalhes, estarão lá para que o torcedor possa comparecer ao Newton Santos na quinta-feira, que deve receber aí um público razoável, eu diria. O torcedor do Botafogo está preocupado com um monte de notícia que sai a todo momento. O clube
com transfer ban rolando, muita dívida não paga, mas mesmo assim tem uma equipe forte, agora comandada pelo Martim Anselmi. E o Cruzeiro querendo apagar a impressão deixada no clássico, a derrota de virada para o Atlético Mineiro. E da estreia do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro, o time fecha a preparação nesta quarta, depois viaja de voo fretado para o Rio de Janeiro. Na quinta, tem um duelo diante da equipe do Botafogo, com apito de Matheus Candançan e no árbitro de vídeo, Rodrigo Guarizo do Amaral. Ele foi árbitro de vídeo no jogo do Cruzeiro no ano passado, o empate diante da equipe do Vitória, pela 12ª rodada do Brasileirão, aquele jogo lá em Salvador, com aquela chuva, e até teve uma atuação ok, o Eduardo foi expulso naquele lance lá, muita gente até contestou ali, mas pela gravidade da lesão acabou o árbitro dando o cartão vermelho, então ele volta a ser árbitro de vídeo, a CBF falando aí em profissionalização da arbitragem. Vamos ver como vem a arbitragem para a temporada de 2026. Tomara que não seja aí o fator determinante nesses jogos importantes da Série A do Brasileirão. O Cruzeiro que hoje teve a presença dos garotos já integrados aí ao elenco principal, o goleiro Vitor Lamonier, o volante Murilo Hickman, os meias Juan Gabriel e Cauã Batistella e o atacante Ryan Leles. Vamos ver como o Cruzeiro vai aproveitar esses garotos agora com o técnico Tite e quando também eles passam a ser relacionados e se vão ser relacionados para esta sequência do Cruzeiro, até mesmo em jogos do campeonato estadual. O Cruzeiro tem 3 partidas ainda para buscar a classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro. Sobre a preparação do time, Vidalba já treinando normalmente com o grupo, tendência de ser relacionado. Acho que para ser titular não, por causa do tempo afastado. E o Jonathan Jesus deve seguir ao lado do Fabrício Bruno, mas ficando no banco é uma possibilidade real do Lucas Vidalba ser relacionado para este compromisso já na estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. É um tempo muito importante de recuperação, voltando muito antes do previsto o argentino Lucas Vidalba. Matheus Henrique hoje voltou a treinar uma parte com o grupo, uma parte considerável. Não sei se já será relacionado, mas se não for agora, muito em breve, também volta a ficar à disposição do técnico Tite. E o Sinisterra, um passo de cada vez, melhorando na questão da pré-temporada, já fazendo parte dos treinamentos na toca. Creio que mais o restante dessa semana e talvez a outra, para que ele possa ser totalmente liberado e ficar à disposição. É o que a gente já falou sobre o Sinisterra. O Cruzeiro fazendo um trabalho muito especial com o atleta. As informações é que vem se sentindo bem. Tem uma questão também mais de pegar confiança, né? Não pensar que qualquer incômodo que surgir é uma nova lesão, e isso o atleta também vai conhecendo o seu corpo. Então vamos acompanhar. É um jogador que, se o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro conseguir colocar o Sinisterra 100%, o Cruzeiro terá um baita atacante, hein? Isso aí eu não canso de dizer. Mas, claro, depende também dessa questão física do Sinisterra e tomara que muito em breve ele esteja à disposição do Cruzeiro para a sequência da temporada. Os outros atletas aí ainda se recuperando no DM e o Cruzeiro trabalhando, o caso aí principalmente do goleiro Matheus Cunha, que passou por aquela cirurgia. E o Matheus Cunha ainda entregue ao departamento médico para retornar e ficar à disposição. O mesmo vale para o atacante Marquinhos, tem um longo tempo ainda importante para se recuperar da lesão gravíssima que sofreu. Uma novidade desta terça-feira é o Gerson mudando a camisa. Saindo da 97 e indo para 11. Vi muita gente até falando, pegou a camisa do Arroio. Não, o Arroio tinha pedido no final de semana
para voltar para a camisa 99. Ele largou a camisa 11, com isso apareceu aí a possibilidade do Gerson trocar também, deixa a 97, passa a vestir a camisa 11, isso já acontece na quinta-feira diante da equipe do Botafogo. Se vai mudar o time, temos que aguardar o técnico Tite na última atividade nesta quarta pela manhã, e aí sim a definição de quem começa lá no Rio de Janeiro diante da equipe do Botafogo. Sobre Cauã Prats e Rian Guilherme, apenas os últimos detalhes que estão sendo definidos. Cruzeiro e Rio Ave já com tudo acertado. Jogador, o Rian Guilherme, vai viajar ainda nesta semana para exames médicos e assinatura de contrato, e o Cauã Prats, ele nem precisa ficar fora dos jogos, nem dos treinamentos, porque ele só vai em agosto. Agora o atleta ajusta algumas condições ali do seu contrato para que tudo seja assinado e os clubes oficializem aí o acordo. Cauã Prats vai mesmo para o Borussia Dortmund em agosto, e aí é aguardar. Ainda não tem uma definição por parte do Cruzeiro, pelo menos é o que a gente apurou, sobre um movimento para substituir o Cauã Prats. Como será este movimento, melhor dizendo? Se já traz, por exemplo, o William, titular do Sub-20, para uma vivência ali no profissional, ou se vai mapear aí mais o mercado, pensando na janela do meio do ano. É aquela história de Cuiabano, o Vasco também quer, o Cruzeiro fez uma consulta, não avançou para uma proposta, também não pensaria em já fazer um investimento tão alto assim para esse jogador que possa chegar para atuar na lateral esquerda. Talvez pense um pouco mais sobre quem será o atleta a ser contratado ou se vai tentar aí na base uma boa opção. Eu acho que num primeiro momento deveria ser o caminho, inclusive, já trazer o William ou até mesmo o Gustavinho para frequentar ali o profissional, para ser o que o Cauã Moraes é na direita, né? A terceira opção. Você pode ter um jovem da base também, o Cauã Prats é jovem, mas já está com uma vivência de profissional. Você poderia puxar o William ou o Gustavinho, repito, para ser o terceiro ali do elenco principal na lateral esquerda, mas vamos acompanhar. Isso o Cruzeiro vai trabalhar aí no mercado. Enquanto a janela estiver aberta, vamos ver, né? Se pinta alguma novidade. A informação no momento é que não existe nenhuma negociação atual. Agora, se mais para frente isso vai mudar, temos que esperar. Então, que o Daniel vai trazer agora aqui, o Daniel, é sobre o substituto do Cauã Prats, né? Cauã Prats, então, de saída. O Cauã Prats muito próximo aí, né, de deixar o Cruzeiro, valores aí na casa dos 12 milhões de euros, o Cruzeiro recebendo essa proposta do Borussia aí, tá nas últimas conversas, e ontem, uma apuração que eu e o João a gente já havia começado aí por algumas dicas, a gente teve 2 respostas, e o Cruzeiro tem interesse aí, né, realizou sondagens pelo lateral Júlio Soler, que foi do Lanús, jogou contra o Cruzeiro naquela semifinal de 24 aqui no Mineirão, depois foi vendido por 10 milhões de euros para o Bournemouth da Inglaterra. Chegou lá, fez algumas atuações, acabou se lesionando gravemente no joelho recentemente, ainda está em processo de recuperação e até por isso o Cruzeiro mantém aí uma cautela com essa negociação para ver como o atleta vai se recuperar, mas o Cruzeiro já demonstrou interesse aí no atleta. Bom, então tá aí. O HG, eu questiono muito o momento dessa transferência, tá? Primeiro que o Cauã Prats, ele só pode sair a partir de agosto, quando ele fizer 17 anos. Fizer 18, perdão. Então por que essa negociação agora? O interesse que existe agora, ele vai existir na janela do meio do ano. Eu não acho que o Cauã Prats fosse flopar e na janela do meio do ano ninguém estaria interessado pelo jogador. Pelo contrário, que teria até lá aparições no Campeonato Mineiro, como já apareceu, no Brasileiro e na Libertadores, que acontece em março. Então, assim, eu questiono bastante, eu acho que o Bruno Spindel, principalmente, não só essa saída, daqui a pouco eu vou falar do Rian, mas a saída mais importante eu considero a do Cauã Prats, lembrando, esses 12 milhões de euros já com algumas questões. O Samuel Venâncio ontem trouxe uma informação também que o acordo com o Borussia consiste em, ele não conseguiu chegar em valores, mas
vamos supor, o Borussia venda o Cauã Prats por 30 milhões. Tem um percentual de acordo com essa venda do Borussia. Se for uma venda de 40 milhões, esse percentual sobe. Se for uma venda de 50 milhões... Gente, estou colocando valores aqui bem exagerados só para vocês entenderem a dinâmica dessa questão que tem neste acordo que está muito próximo de ser fechado com o Borussia. Então eu fico por entender algumas questões assim, acho que o Spindle deveria falar principalmente ao torcedor do Cruzeiro, para sabermos, essa venda acontece agora, o pagamento, não sei se o pagamento vai acontecer agora, se acontece depois, mas é um jogador que, até citei ontem, o Borussia vai fazer com o Cauã Prats o que o Cruzeiro fez com o Neiser Vigia Real. Vai adquirir o jogador e ele vai ficar vendo esse jogador valorizar-se ainda por aqui, porque o Neiser vai ser utilizado. Até o mês o Cauã vai ser utilizado. Ele não vai ficar encostado no Cruzeiro. Então, assim, o Borussia vai ficar vendo esse jogador ser utilizado na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Mineiro. Enfim, é uma venda que eu questiono o time dessa venda. Eu acho que a negociação poderia acontecer a partir da janela do meio do ano. E do Rian, me parece que é uma coisa muito mais da avaliação da comissão técnica do Tite. Eu acho importante também o Spindle vir falar a respeito, jogador que chegou para ser uma alternativa ao Wallace. Isso é difícil, né? Ao Wallace. E o Wallace tá para ter uma saída também. O Rian sai, então eu só posso entender, diante do negócio que está sendo feito, que a comissão técnica olhou e falou assim, olha, diante do que nós temos, diante do Hickman, do Murilo Hickman, diante dos jovens, até do Pape, que tem só 16 anos, mas, no meu entendimento, para as duas posições, apesar do Cruzeiro ter, parece um pé de lateral esquerdo neste momento da toca, mas é um trabalho feito sistematicamente na categoria de base, muito destacado pelo Elton Novaes no começo do programa, eu acho que o Cruzeiro precisa ir ao mercado atrás de um primeiro volante, porque vai perder 2, por mais que tenham talentos a serem desenvolvidos, mas eu não acho justo você pegar o Rick e me falar, toma, vai pro jogo da Copa Libertadores, e nem tampouco o Gustavinho, que fez o gol do título na Copinha, já ser um reserva imediato do Kaique. A gente tem que lembrar, o Cauã Prats fez um longo caminho até aí, HG. Eu vi os amigos da imprensa só uma coisinha. Só uma parte da informação que é importante, Elton, que eu esqueci de citar anteriormente, o Cruzeiro só vai buscar esse lateral para suprir no meio do ano, que é quando o Cauã pode sair, que ele faz 18 em agosto. Isso. Será que porque é em cima do Cauã? Em cima de 12 milhões de euros que eu vi muita gente da imprensa falando. Sim. Que seria esse valor, porque o valor falou que o Samuel não chegou a ver o valor. Seria um baita valor. Baita valor. Um baita valor pro jogador que ainda não jogou. Só uma questão. Será que não tá rolando? E isso, gente mexe com futebol tem muito tempo. Uma pressão do staff. Não está. Do jogador para já bater o martelo nessa negociação. O porquê que o Cruzeiro teria total, assim, que o Cruzeiro simplesmente vamos pensar com a lógica. O jogador está no Cruzeiro, ele tem possibilidade de jogar nesses 6 meses, e aí em agosto só que ele pode sair, ok? Então, ele só pode ser valorizado, eu estou pensando com a cabeça do Cruzeiro. No período de 6 meses, ele pode ser valorizado, ok? Ele pode ser valorizado, na medida que ele entrar em jogo. É muito jovem, com grande capacidade, Depende, com a exposição. Posso tentar concluir? Não, eu sei, mas posso fazer o Então, beleza, não. Aí você fala depois. Só pra poder dar um debate. Pra gente tentar ter uma conversa. Se organizar direitinho. Porque senão eu não dou conta nem de colocar o que eu tinha pensado. Entendi. Aí o staff agora, vendo a possibilidade imediata de já bater esse martelo, ele fazer uma pressão no Cruzeiro, pro Cruzeiro já aceitar esse valor, para eles já terem garantido essa venda, porque tem muitas pessoas, tem muitas parcelas envolvidas nesse negócio. A gente não vai ser inocente de achar que é para um lado e para o outro. Não, tem uma mesa cheia de pessoas sentadas e com esse interesse. E é um valor muito alto. Então isso mexe com o jogador, mexe com a família do jogador, mexe com os empresários do jogador. Então tem muita gente envolvida. Então eu imagino que para bater o martelo nesse momento agora, eu acho que tem uma pressão vinda do staff. E se o Cruzeiro pensar é um achismo, assim, tá? Se o Cruzeiro pensar assim, nós temos o Kaique, que tem
uma preparação física espetacular, um cara hiper regular, e que o Tite talvez entenda que, claro, é bom você ter o Cauã como reserva, mas que acho que vai ser difícil ele entrar com o Kaique aí voando. E aí talvez o Cruzeiro pense assim, olha, ele pode acabar se desvalorizando do que se valorizando se ele não jogar. É óbvio eu acho muito pouco provável, Breno, pela trajetória do Cauã. Claro que ninguém tem bola de cristal para saber se o jogador vai virar aquilo que ele demonstra ter capacidade de ser. Mas acho que com relação ao Cauã, o Cauã principal ativo hoje do Cruzeiro... Eu tô falando no aspecto dele ser utilizado, Valor. É isso que eu tô falando. Não, eu mas acho que o Kaique é um cara utilizado. assim... O Cruzeiro tem Mineiro, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Assim, ele hoje é o reserva imediato do Kaique. Eu acho difícil. Veja bem, talvez se o Cauã Prates hoje estivesse na mesma condição, atuando no Flamengo ou no Palmeiras, eu imagino que esse valor teria sido até um pouco mais alto. Porque esses times já atingiram... são clubes vendedores eles já atingiram um nível que só ele está atingindo no Brasil. Que o Cruzeiro está caminhando para chegar, de se tornar um grande vendedor. Mas eu acho muito pouco provável que algum clube no Brasil recuse hoje uma proposta por um lateral reserva nessa casa de 12 milhões de euros, cara. É muito dinheiro. Eu fiz uma pesquisa aqui, e aqui em 3 sites aqui, a informação da época, né? De agosto de 99, o Cruzeiro vendeu o Evanilson por 7 milhões de dólares, né? São 13 milhões de reais naquela época, 7 milhões de dólares. Hoje o Cruzeiro recebe, e o Evanilson na oportunidade era titular absoluto do Cruzeiro. Seleção, inclusive. Aí o Cruzeiro hoje recebe uma proposta de 12 milhões de euros, 75 milhões de reais na cotação atual. É muita grana. É muita grana por um atleta reserva que joga pouco. Ele tá com 17, né? Com 17 anos, ele joga pouco, porque o Kaique não deixa, né? Tem talento demais, tem muito talento. Então, assim, eu imagino que o Cruzeiro deve ter pensado, caramba, é uma situação muito difícil, cara. Faz sentido isso que você tá falando, tá? Ele continuar aqui de reserva e o Cruzeiro diz não pro Borussia. Uma situação dessas, e daqui a pouco o Kaique continua, não machuca, o histórico dele de lesões é muito baixo, e o Cauã Prates continua não jogando, então é complicado, cara. Eu entendo a situação do clube. Olha só o nível disso que você falou. O Arana, em 2018, foi vendido por 11 milhões de euros. Do Corinthians para o Sevilha. O Danilo, do Santos, saiu em 2011 por 13 milhões de euros. Mas nós estamos falando de jogadores que naquele momento eles estavam mais prontos do que o Kaique hoje. Cauã, perdão. O Cauã hoje. Então, assim, é muita grana, gente. É muita grana. Mas o Valor tem razão no que você falou, Valor. De entender o motivo, o momento, né, de se ter uma desconfiança, né? Não, assim, eu acho que tem que ser especificado porque que aconteceu essa negociação agora. E sim, só para trazer também, aí a informação não é informação, não é achismo nem opinião. Não, claro, outros podem chegar em uma informação de um lado que eu não tenho. Totalmente tranquila a relação do staff do Cauã com o Cruzeiro, com relação a essa coisa de pressão para sair. A informação que eu tenho é que isso não foi o causador para que o Cruzeiro negociasse com o Borussia. Por isso eu acho importante o Bruno Spindel falar a respeito. O clube entendeu que era realmente uma proposta interessante, apesar de entender. Falar ao torcedor, explicar ao torcedor dessas duas movimentações do Cruzeiro nesse momento da janela de transferências. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!